pastor Ailton José tentou esconder da igreja a corrupção que estava acontecendo. Porém, um presbítero da IADPE revelou tudo. Confira o vídeo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel? O canal Questão Ativo te atualiza todos os dias com as notícias. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia. Vamos para o vídeo. Doutor Luiz. Jonatas, boa noite. Você é o que da igreja? Qual a sua categoria de membro da igreja? Eu sou presbítero da igreja. Presbítero em comunhão? Em comunhão. Em comunhão. Você trabalhou na igreja, Jonatas? 10 anos. 10 anos. Você podia dizer os locais que você trabalhou na igreja? Eu trabalhei durante 2 anos na secretaria da igreja, assessorando o segundo secretário. E trabalhei mais 7 anos assessorando o primeiro tesoureiro da igreja. A diretoria da igreja, né? Você viu a leitura da queixa. Esses fatos foram ofensivos à igreja ou à direção da igreja? A igreja não. Eu digo que foi a direção da igreja e a administração da igreja atual. Não foi a igreja. A igreja em si não. Foi a administração que está instaurada no seio da igreja hoje, que tem sido inclusive motivo de muitos questionamentos por parte do ministério e por parte da igreja também. Se algum pastor dissentir, algum pastor que faz parte do ministério dissentir nas opiniões do pastor presidente, o que vai acontecer com esse pastor? Ele é perseguido, ele é destruído ministerialmente. Se acaba a vez dele, por exemplo, se estiver em um campo ou em uma área, se ele se levantar contra ele é retirado da área, ele é retirado do campo, como nós temos diversos exemplos, alguns exemplos de pastores que se levantaram, questionaram a ele e foram arrancados de grandes filiais, porque não pode discordar do pensamento dele, se discordar ele tira. Você sabe dizer se houve algum procedimento junto ao Ministério Público sobre esse projeto de cidadania? Qual é a pergunta, doutor? A própria testemunha aqui falou desse projeto de cidadania da igreja, tem a ver com a igreja, tem a ver com a direção. Projeto de cidadania, que ela explicou aqui de uma forma bem tranquila, ninguém questionou. E qual é a sua pergunta? A minha pergunta é se ele tem conhecimento do projeto de cidadania estabelecido na IADPE, na Igreja Assembleia de Deus. Foi essa a minha pergunta. Responda. Tenho sim conhecimento. O projeto de cidadania foi instalado na igreja pela direção atual da IADPE. Ele foi colocado na igreja no ano de 2010, repetiu-se no ano de 2014, ano de 2018, e foi motivo na época de muita discórdia no seio da igreja, e os membros ficaram divididos porque política e igreja não coadunavam, até porque nós ouvimos do atual gestor presidente diversas vezes ele dizer que se tivesse algum dia envolvido em política, deveria dizer que ele estava desviado do projeto, do propósito. Então, assim, houve um grande questionamento por parte da igreja, né? Por parte da igreja, e por isso que hoje nós ouvimos na mídia muitas coisas horríveis, né? Que a direção atual está envolvida. E temos ouvido e assistido através de grandes meios de comunicação. Isso foi um fato notório, tem sido um fato notório dentro do estado de Pernambuco. A direcionamento para os membros da igreja votarem apenas em políticos indicados pelo pastor presidente. Apenas em políticos indicados pelo pastor presidente. À época, o candidato da igreja, o deputado estadual Adalto Santos, a vereadora Aimee, eles foram pessoas que foram indicadas, e eu mesmo trabalhei durante 5 anos tomando conta de uma congregação em Olinda, área 20, e nós éramos obrigados a fazer essa campanha política. Inclusive, à época,
os presbíteros eles foram orientados em uma reunião do presbitério de colocar os adesivos da irmã Aimee do deputado estadual Adalto. Eu trabalhava na época na tesouraria e eu não queria adesivar o meu carro. Eu fui coagido de forma... E esse projeto era apenas para os interesses da igreja? Somente interesses da igreja, né? Os interesses da igreja. Não era projetos que visavam benefício populacional, mas exclusivamente benefício da igreja. Esses gabinetes ficavam na gerência de quem? Dos deputados ou do gestor Ailton? Do gestor presidente. Ele indicava para o gabinete as pessoas que deveriam... As pessoas mais próximas, ele realmente trazia esse tipo de indicação para o gabinete, principalmente no gabinete do deputado estadual Adalto Santos. Principalmente. Eu lembro-me que trabalhava na tesouraria da igreja e até valores foram liberados para a campanha política do deputado estadual Adalto da igreja. Você efetivamente, como tesoureiro, você deu dinheiro da igreja para a campanha? Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais. Eu tenho uma nota. Inclusive, estivemos em Ouvida dia 26 na Polícia Federal e informamos isso ao delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal pediu para denunciarmos isso ao Ministério Público, porque naquele mesmo período existia um advogado da igreja que estava fazendo uma reforma em sua casa e ganhava um valor aproximadamente de 5 mil reais, e ele fez naquele mês uma doação de 14.500 reais. Doutor Antônio Peixoto. E a irmã Marinalva também, ela recebe salário da igreja e fez uma doação de 7.500 reais. Ela recebeu uma doação de 7.500 reais. Assim como o senhor Joaribe Souza fez uma doação de 29.800 reais. Tudo isso saindo no Tudo caso... saiu do cofre da igreja. Possivelmente o Ministério Público vai investigar, porque estaremos denunciando essa semana ainda. Sabe dizer se a igreja comprou algum terreno para fazer algum templo? A igreja, a Assembleia de Deus. Excelência, eu estou falando exatamente, Excelência, da parte. Eu gostaria de fazer meu protesto. Gostaria de fazer meu protesto. Depois o senhor oportunizava, logicamente, dentro do contraditório, a oportunidade do doutor Luiz Miguel hostilizar as minhas considerações. Mas, mais uma vez, o doutor advogado, aliás, que defende com tanta técnica aí dos interesses, mas foge absolutamente do tema. Já se falou muito sobre projeto de cidadania, já se falou muito sobre investigações no Ministério Público. Isso é objeto exatamente do vídeo, doutor Albri. E agora quer se falar isso é objeto do vídeo. Sobre a compra de um imóvel, se o imóvel foi comprado, que é objeto se não foi comprado. Vídeo. Doutor, pelo que eu observo, desde o início desta audiência, o tema gira em torno de lisura de comportamentos. Vejo o afastamento tão grande de uma pergunta que fala exatamente sobre esse fato. As perguntas que, embora sejam interpretadas se afastando da ação propriamente dita, mas isso diz respeito, esse tema levantado, de respeito a vou utilizar suas palavras, conexões, essas conexões. O que é que isso tem a ver com o processo? São conexões que sem elas provavelmente não se proferirá uma sentença para se fazer justiça. Então, uma pergunta. Não, isso aqui é só o salário pastoral de todos os pastores. Se for feita alguma pergunta e alguém quiser saber do salário de algum pastor, inclusive do presidente, a gente tem aqui. Guarde esse material. Então esse terreno foi adquirido pela igreja de que forma? Sabe dizer, já que você era tesoureiro e você que fazia esse pagamento da Igreja Assembleia de Deus? Doutor Luiz, o terreno da igreja foi parcelado em 12 prestações mensais
cada mês de R$1 milhão, ou seja, o terreno custou 12 milhões. E no recibo tinha a quem estava recebendo esse 1 milhão cada mês, esses 12 milhões? Olha, havia uma pessoa que era direcionada esse recibo, agora a pessoa nunca apareceu na tesouraria da igreja, nunca apareceu na reunião do presbitério, nunca apareceu na reunião geral. Eu confesso ao senhor que, como assessor do primeiro tesoureiro à época, o pastor Luiz Mário, e posteriormente o pastor Oscar Dantas, eu nunca conheci esse senhor, essa pessoa que fez essa venda desse terreno. Ou seja, para nós que éramos funcionários, assessores da tesouraria, não tomamos o conhecimento. E muito menos como presbítero, esta pessoa não foi apresentada na reunião do presbitério. Ou seja, o dinheiro saía e a gente não sabia para que destinação a pessoa recebia. E esse 50 mil direcionado ao deputado Adalto foi diretamente autorizado pelo pastor presidente? Pelo pastor presidente, conforme o pastor Luiz Mário chegou na hora na sala com o deputado Adalto. Ele falou que a autorização tinha partido do presidente da igreja. Sabe dizer se essas situações foram denunciadas pelos querelados? Foram denunciadas em vídeo, em matérias, exatamente essas questões desses desvios de conduta? Os administrativos, né? Situações administrativas foram denunciadas pelos querelados, não a igreja, né? Mas esses desvios de condutas foram denunciados pelos querelados, inclusive perseguições a obreiros, entendeu? Que nós trabalhamos na área 20, na área de Olinda durante muito tempo. Obreiros eram perseguidos, obreiros eram colocados no canto da parede se discordasse de qualquer posicionamento do coordenador da área, que dizia que fazia tudo a mando do pastor presidente da igreja. Eram perseguições. Você como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase R$200 mil. A renda dele, o que a igreja... Mil, sabe dizer se o filho dele também recebe alguma remuneração da igreja? Recebe mais de R$50 mil em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de R$100 mil. Apartamento, pagamento do apartamento dele, outras coisas. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase R$15 mil, R$20 mil. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase R$9 mil. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente R$8 mil também. Você, como trabalhava lá e depois da conclusão fizeram um edital para fazer a construção do megatemplo, você sabe dizer qual foi a empresa que venceu esse edital? Olha, em uma das empresas que estavam na licitação e conforme informações que chegaram ao departamento da tesouraria era a Odebrecht. Odebrecht ganhou a licitação. Conforme... Hoje, você pode dizer se foi construída alguma coisa? Foi construída alguma coisa nesse terreno? Não tem nada não. Se a gente passar lá na frente do terreno, tá livre. Não tem nada construído. Nada foi construído. Nada foi construído até hoje. O único valor da compra que foi feito foi os R$12 milhões. Mas até hoje nada foi construído no terreno. Pelo que você anda pela igreja, que você é presbítero, essas acusações, esses vídeos mudaram a reputação da igreja? De jeito nenhum. A igreja, na verdade, hoje, essas acusações, ainda tem muito mais coisa que deveria ter sido falado e eu acho que ainda foi pouco, porque a igreja hoje se encontra dividida. O ministério do atual gestor presidente está dividido. É tanto que hoje eu sou presbítero da igreja e não coaduno com esses tipos de desvios de finalidade, que eu digo que é. Excelência, só uma anotação aqui. Nós todos estávamos com o celular desligado
Estou também. Por ordem de Vossa Excelência. Mas eu pedi aqui pro meu colega ligar o celular, porque eu estou aguardando notícias de minha filha. Então eu queria só informar o senhor que o celular dele está ligado momentaneamente para receber alguma notícia, porque são 7 horas da noite, 7h15 quase. Eu pedi essa autorização, senhor. Para o senhor não achar que a gente está desobedecendo nenhuma ordem. Você sabe dizer, logicamente, pelo conhecimento que você tem da nossa igreja, se existe presbíteros, pastores, até hoje perseguidos pelo pastor presidente porque não concordaram com a sua direção? Muitos pastores perseguidos, muitos pastores foram tirados dos campos, muitos pastores foram jubilados dos seus campos de forma prematura, e esse que vos fala é atualmente um presbítero perseguido pelo atual presidente, pela atual gestão da presidência da EADPE. Inclusive minha família vem sofrendo perseguições essas que tivemos que aproximadamente um mês atrás pedir proteção testemunhal à Polícia Federal, porque a minha irmã é autora de um dos inquéritos contra o deputado estadual Adalto Santos no Ministério Público, e o deputado está sendo investigado por supostos crimes eleitorais. É a denúncia que pesa na cidade de Jaboatão. E foi denunciado o deputado, e a Polícia Federal, a mando do Ministério Público, solicitou a instauração de um inquérito esse que nós depomos na semana passada na Polícia Federal, e atualmente a minha família vem sofrendo grande perseguição, principalmente por parte de um gestor, pastor, que trabalhei algum tempo também com ele, chamado Nato Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais no estado de Pernambuco, e hoje ele, depois dessas denúncias, foi dirigir a escola dominical no bairro que eu moro. Ele tem 800 escolas dominicais para tomar conta, e ele foi dirigir uma congregação da escola dominical do bairro que eu moro, e disse que foi a mando do presidente da igreja. A minha irmã assumia a função, a minha irmã que vai depor, assumia a função de professora de escola dominical, e ele, aproximadamente 2 meses atrás, tirou a minha irmã da classe, da escola, de forma pública. Depois lá fora chamou ela, disse que tinha sido mandado pela presidência da igreja para fazer aquilo, e disse algumas palavras de injúria contra ela. Eu não estava no templo na hora, minha irmã ligou para mim, eu tive que ir para o templo. Quando cheguei lá, ele disse que nós éramos testemunhas da Polícia Federal, mas que tinha problema, que podia denunciar a testemunha como coação testemunhal, porque a igreja tinha advogados para pagar para defender ele dentro da Polícia Federal. E assim fizemos. Entramos com a petição solicitando proteção testemunhal à Polícia Federal e pedindo a intimação dele. Ele estará sendo intimado possivelmente nos próximos meses. Sabe dizer, já que você trabalhou há pouco na igreja, se a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco contratou alguma empresa de segurança clandestina? Doutor Luiz, na verdade existe sim uma empresa de segurança que, enquanto nós trabalhávamos lá, essa empresa está sob a responsabilidade do presbítero Severino Cabral, e a esse presbítero existe uma forma de laranja, né, que a gente pagava ela, a esposa, entrava o dinheiro na conta da esposa dele para pagar os funcionários, que eram policiais militares da ativa e da reserva, que fazia procedimentos de milícia armada. Inclusive, diante desse fato, essa mesma minha irmã, pelo fato de ter denunciado o deputado Adalto, esteve no Congresso de Mulheres no dia 29, 30 e dia 1 do mês de junho, e ela foi agredida. Ela foi agredida nos corredores da igreja por um dos assessores da presidência da igreja, o senhor Joaribe Santos. Nós tivemos que abrir uma representação contra esse senhor, porque ela apanhou no corredor da igreja pelo senhor Joaribe Santos. Só dizer o nome dessa empresa contratada pela Assembleia de Deus. A contratada, a empresa Servos. Pronto, Servos. Essa empresa gerecionada pelo Sargento Cabral. Acompanha o pastor presidente em todas as suas saídas. Ô, doutor Luiz. Mas é só para fechar agora. Esses nomes do sargento, do tenente, fulano de tal,
É porque, pronto. Deixa que ele responda. Pronto, eu vou ser bem objetivo. É a última pergunta. Sem falar. Certo, é a última pergunta. É a última pergunta. Porque essa já está prejudicada. É essa pergunta. É uma pergunta. Se os seguranças do pastor Ailton, contratado pela Assembleia de Deus, agrediram um dos querelados aqui no ambiente do juizado do idoso, chegando a ser medicado e ter convulsões por conta das agressões? Essa é a pergunta. Tive conhecimento, sim, doutor Luiz. Tive conhecimento que ele foi agredido, inclusive o vídeo foi publicado, né? E teve grande repercussão na rede social. Mais de 100 mil, não sei, na época eu olhei, estava mais de 100 mil visualizações. E foi um fato notório, né? Que o querelado foi agredido covardemente, né? O que mostra o vídeo. Ele foi agredido por trás por um dos seguranças, ou dois, né? O Cabral e o Daniel, né? Simplesmente pelo que consta na filmagem, ele está filmando a chegada do pastor presidente com a equipe para uma audiência, né? E ele foi agredido. Você sabe dizer se o querelado Sivaldo é deficiente físico? Sim, eu sei dizer que ele é deficiente físico. Nós soubemos que ele de acordo com as informações que foram publicadas em redes sociais, a gente identificou a sua deficiência, né? Ele disse que era deficiente. Tá bom, sem mais perguntas, excelência. Doutor Nivaldo. O senhor trabalhou quanto tempo na igreja? Eu tenho algumas perguntas, estou comendo um biscoitinho aqui. Perdão, doutor. Perdão. Tá vendo? Isso aqui dá. Eu imaginei que o senhor não precisasse fazer perguntas. No meio da audiência. Tira esse negócio daqui. Maldito biscoito. Vamos lá. Quer começar perguntando, colega? Desculpe. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, primeiramente, se o senhor tem ciência dos fatos que são imputados aos senhores Giovanni e Sivaldo. Qual é a razão do senhor estar aqui hoje? Estamos aqui hoje para estar esclarecendo contribuindo com a justiça de que os fatos que foram alegados pelos senhores Sivaldo e Giovanni foram fatos que foram divulgados e que corroboramos que esses fatos são verdadeiros. Quais fatos? Fatos de que foi informado que, por exemplo, a área 20 em Olinda está sendo muito prejudicada por coordenador que persegue principalmente as irmãs do ciclo de oração, principalmente as irmãzinhas mais simples. A atual gestão da ADPE vem perseguindo membros que se colocam contra o seu posicionamento. O senhor viu os vídeos que foram relacionados veiculados? Tomei conhecimento de alguns vídeos, sim. Você viu eles posteriormente ou anteriormente da nossa apresentação? Anteriormente. Nós acompanhamos alguns... Porque esses fatos são notórios, na verdade. Esses fatos, na verdade, tomaram grande repercussão na rede social, principalmente no Facebook e Instagram. Quando você fala nós, quem somos nós? É esse grupo de oposição organizado? Quando eu digo nós, eu digo a sociedade. A sociedade pernambucana evangélica. Esses vídeos são veiculados dentro da sociedade. Por exemplo, o Facebook e o Instagram são redes internacionais. E esses vídeos, YouTube, e esses vídeos são divulgados nesses meios de comunicação. E nós, quando eu digo a sociedade, me incluo como ser social, como cidadão. Nós, como cidadãos, como seres sociais, presenciamos esses vídeos pela internet. Pelo menos foi o local em que eu consegui contemplar esses vídeos pela internet. Esses vídeos, eles foram postados por quem? Eles fluem na internet ou foram postados por alguém? Olha, foram postados, ao que me consta, parece-me que um dos querelados, seu Sivaldo, postou esses vídeos.
Existem outras pessoas que postam esses vídeos também. Na verdade, ele é uma das pessoas que postam, mas existem muitas pessoas que postam esses vídeos e várias pessoas compartilham. E a gente começa a encontrar esses vídeos pelos links, entendeu? Tem pessoas que compartilham no Instagram, que colocam no WhatsApp, que mandam via WhatsApp. E a gente é impossível não acompanharmos. É porque você está nesses grupos de WhatsApp de oposição. De oposição a quê? Não, eu quero saber se existe um grupo de oposição. Que grupo de oposição? Eu não entendi. Agora fui eu que não entendi a resposta. Eu nem falei oposição. Existe um grupo de oposição ou não existe um grupo de oposição? Você quer saber se existe ou não existe um grupo de oposição? Se existe um grupo de oposição ao pastor presidente. Ao pastor presidente, à diretoria da igreja. A diretoria da igreja. Existe um grupo que protesta contra as arbitrariedades. Perfeito. Isso, perfeito. Você faz parte desse grupo? De grupos, nenhum. Eu sou um presbítero da igreja em atividade. Vocês se encontraram aqui por um acaso hoje? Então, o pessoal arrolou você como um mero conhecido, alguém que viu eventualmente, mas não faz parte do grupo. Foi coincidência isso? Não faço parte de grupos de WhatsApp nenhum. Não, nem grupos de WhatsApp, nem grupos de oposição ao pastor. Não. Minha pergunta, Jonathan, é a seguinte. Isso não vai gerar repercussão no tipo. É só para esclarecer. Se existe, ou se não existe, me parece claro que existe um grupo de oposição, todo mundo falou no grupo de oposição. E se você faz parte desse grupo de oposição, só isso que eu quero saber. Eu não falei. Eu acho doutor Luiz. Né? Olha, doutor. Engraçado, doutor Luiz também, doutor Luiz Guerra, né? Doutor Luiz. Doutor Luiz, veja só, que existem grupos de oposição. A rede social hoje está cheia. E nós percebemos que nas redes sociais existem várias pessoas que compartilham coisas, denúncias, por exemplo, denúncias de rachadinha, Ministério Público, entendeu? Aí a gente vê Rede Globo, Mania TV, vai lá e passa. Aí essas pessoas começam a compartilhar. E é notório, se tem ciência, que existe sim pessoas que não corroboram, que não coadunam com a administração atual que está instaurada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Entendeu? Então, perfeito. Não fazemos parte de grupo de oposição. Se a pergunta foi essa... Então você recebe, só para eu entender, então você recebe esses vídeos de oposição nos seus grupos de família, dos amigos da escola, nada relacionado a grupo de oposição. A diretoria. Nada relacionado a grupo de oposição. Você não participa de grupo nenhum. De oposição. Você desconhece? Eu desconheço. Perfeito. O senhor trabalhou na igreja? 10 anos. 10 anos na igreja. Isso. O senhor foi demitido da igreja, pelo que consta, né? O que consta na minha carteira de trabalho, sim, fui demitido. Perfeito. Foi demitido quando? Fevereiro de 2018. Perfeito. E o senhor se diz insatisfeito com o presidente? Hoje, o senhor se diz insatisfeito com o presidente? Com o presidente da igreja? Com a diretoria, com a gestão? Administrativamente, sim. Perfeito, entendo. Jonathan, só para a gente deixar claro aqui, eu não consegui entender bem. O senhor, por um acaso, usa a rede social WhatsApp? WhatsApp uso. Usa. O senhor sabe de algum grupo chamado Cristãos Autênticos? O senhor sabe desse grupo? O senhor já fez parte desse grupo? Grupo Cristãos Autênticos, sim. Já ouvi falar desse grupo, sim. Certo. O senhor funciona como administrador desse grupo? Do grupo, isso. Não tenho conhecimento. Funcionou já como administrador? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Não. O senhor não tem conhecimento se faz parte do grupo? Não tenho conhecimento. Palavra do Ministério Público. Agora. Para falar especificamente sobre não conhecimento de participação em grupo. Eu também queria aproveitar aqui, viu, Jonathan, o nome do senhor, né? Isso. O senhor não sabe se participa de um grupo. Quer dizer, o grupo, eu tenho conhecimento do grupo. Certo, tenho mas conhecimento não sabe se do grupo. está inserido nesse grupo. Não estou inserido nesse grupo, que eu saiba não. Não, mas a pergunta que o doutor Luiz Mário fez primeiro o doutor Guilherme, né? Perguntou. Nós estamos aqui para fazer nenhuma pegadinha, nem nada. É só, como eu disse aqui, não é nenhum móvel metafísico, nem de gênios, não é?
seculares ou religiosos, profetas. Certo. Pergunta simples. Tem conhecimento do grupo Cristãos autênticos, denominado Cristãos Autênticos? Sim. O senhor faz parte dele? Não sei se faço parte. Não faz sentido essa resposta. Eu, Jonatas, eu tenho aqui os grupos, eu sei se participo ou não. Tem uns que eu respondo, não respondo, não interajo, mas eu sei onde eu estou inserido. Então, a pergunta que foi feita ao senhor é simples. E quero lhe dizer, e aqui não estou para inferir qual é o seu intento, se o senhor está aqui insatisfeito, ressabiado com a administração do pastor presidente. Também não estou aqui para defender ninguém, estou muito à vontade. Está no meio, assim como o doutor juiz, nesses casos de queixa-crime. Né? Mas convenhamos, o senhor é um rapaz inteligente, toda a exposição que o senhor fez aqui, límpida, escorreita, inteligível. O senhor não responder a uma pergunta se faz ou não parte do grupo, se eu não responder essas perguntas, depõe contra o senhor. Depõe contra os querelados. Porque denota que é uma testemunha que quer revelar algumas coisas e quer ocultar outras. O senhor está entendendo, senhor Jonas? Então eu vou refazer a pergunta. O senhor faz parte desse grupo denominado Cristãos Autênticos? Se eu estou incluído no grupo, não. Pronto, não é tão fácil responder. Talvez não compreendi a pergunta do doutor Luiz. Foi simples. Fazer também mais umas 2 ou 3 perguntas, não mais do que isso. O senhor é administrador, é? Do grupo? Não, administrador de empresas. Formado em administração. Sou formado em administração. Formação acadêmica. Formação acadêmica, administração de empresas. E o senhor, durante os 10 anos que prestou serviço à igreja, o fez nessa condição de administrador da área fiscal, da área financeira. Doutor. Trabalhei na área financeira, trabalhei na área administrativa, sempre como assistente, mas assumi uma função de assessoria. Certo. E na o diretoria. senhor exercia cargo de confiança? Eu trabalhava na minha carteira de trabalho. Certo. Está lá assinado assistente, mas a minha função era de assessoria à diretoria. Diretoria financeira. Diretoria financeira. Certo. E o senhor tinha acesso a planilhas, sim, folhas? Sim. Uma delas, inclusive, está aí, nesses documentos. O senhor tomou conhecimento de todos esses fatos que o senhor aqui acaba de relatar, supostamente consistentes em irregularidades, depois que foi demitido ou durante o período em que o senhor trabalhava? Durante o período que trabalhava já havia irregularidades. Certo. E o senhor reportou todas elas ao seu superior hierárquico? Sim, certo. Sim. Quem era o seu superior hierárquico? Pastor Oscar Dantas e o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira. Eles tomaram providências, não? Não. Nunca tomou. Certo. A causa da sua demissão foi alguma divergência em relação a essas questões ou não? Dinâmica mesmo Eu penso que foi política, doutor. Penso que foi política. Mas por que o senhor votou em algum candidato indicado pela igreja ou não indicado pela igreja? Eu penso que o posicionamento de não coaduarmos com a política dentro da igreja nos traz... Política interna, não é a política partidária. Política interna e política externa, política partidária. Mais concretamente, nessa eleição de 2018, que o senhor foi... Antes, a minha demissão foi antes, né? A minha demissão foi antes. Mas houve assim uma orientação, nós vamos apoiar a chapa, presidente tal, senador tal, governador tal, e o senhor disse, não vou apoiar. Foi daí que surgiu essa divergência? Porque na verdade, doutor, não se fala de apoiar a chapa. Existem candidatos específicos indicados pela igreja. Para cada cargo? Para cada função. Isso. Citando nomes, deputado Adalto Estadual Santos, isso. Vereador Aimee, deputado pastor Francisco Eurico. Esses são os 3 principais. Vereador Eugério da cidade de Olinda. Certo. Entendeu? Então, quem não se colocar a favor desses candidatos, eles são... Certo. E o senhor se colocou contra? Trucidados. Não necessariamente diretamente contra eles, porque a gente não faz naquele momento a gente não tinha... não podia fazer pessoalmente essa defesa deles para não sofrer uma retaliação de forma iminente. Mas eu me coloquei contra situações administrativas erradas que haviam dentro da tesouraria da igreja. Certo. Reportei aos diretores
reportei ao senhor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco algumas situações de desvios. O presidente disse que ia resolver esses problemas. O senhor acha que essa foi a causa ou foram as causas de sua demissão? Doutor, é porque se a gente sabe muito... uma pessoa inconveniente. Inconveniente, porque se a gente sabe muito, a gente não... Quando a gente começa a descobrir liames, situações dentro do processo que fica restrito somente à diretoria da igreja, e um funcionário como eu, certo dia, o pastor Elton Júnior, que é o vice-presidente da igreja, me chamou na sala e disse: olha, você tem muita confiança aqui dentro. Você tem muita confiança. Inclusive, ele me pediu até para me reservar, para não conversar com demais funcionários. E a gente, às vezes, ficava um tanto solitário. Desconfortável no seu trabalho? Desconfortável dentro do setor de trabalho, não. Com os funcionários, não. Porque éramos amigos. Agora, pelo fato de sabermos de muitas informações, às vezes os diretores impunhamos barreiras para a gente não ter certas amizades com esse pessoal. Mas a sua demissão lhe causou conforto, satisfação ou insatisfação? O senhor saiu chateado com a administração. Ninguém gosta de ser demitido, convenhamos. Doutor, eu penso que a demissão, para mim, foi até bom. Foi boa, porque hoje, por exemplo, eu concluí meu curso de administração. Certo. Hoje estou cursando o 6º período do curso de Direito. Hoje passamos em um concurso público. Hoje estamos em um outro concurso público dentro da área militar. Quer dizer, estamos aguardando resposta em candidatos que foram classificados. Ou seja, dentro dessa situação, a demissão, para mim, foi uma coisa boa. Até porque quando saí da igreja, o pastor autorizou que fosse me pago toda a minha rescisão. Certo. Toda a minha rescisão. Então, no momento da eu rescisão, saí bem. Não houve uma insatisfação? Não. Eu saí bem. Agora sim, o grande problema é que eu reportei ao senhor presidente da igreja, eu reportei ao senhor... Você reportou a ele? Eu reportei através de e-mails. Certo. Através de e-mails. Essas irregularidades? Irregularidades que eram encontradas na tesouraria. E o senhor presidente disse que nada podia fazer. Entendeu? Então, assim, eu vim de uma família, doutor. Eu vim de uma família que o meu pai dizia: 1 é 1, 2 é 2. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é meu. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Então, eu tenho uma pergunta. Você que conhece o movimento financeiro, o senhor identificou alguma queda na receita da igreja decorrente de dízimos e ofertas? Em que período, doutor? No período 2018 foi quando o senhor saiu. No período em que o senhor ainda estava exercendo a sua função de assessor. Se havia queda até o ano de 2018, no início não tinha quedas. Não tinha queda, não. Tomo conhecimento de quedas, não. Eu lhe faço essa pergunta porque um dos itens objeto aqui da queixa-crime é de que os senhores Sivaldo e Giovanni, num dos áudios ou audiovisuais, que número 5, folhas 8, dizem: meus irmãos, há uma grande campanha no estado de Pernambuco e nós endossamos essa campanha, não é? Mas, desculpe, doutor... Principalmente no Templo Central, aí em Recife, na região metropolitana, e em cidades como Garanhuns, Petrolina, Gameleira, Cortês, Palmares e Caruaru, e outras onde estão sendo gerenciadas e não pastoreadas, onde ali tem gestores e não pastores de ovelha que cuidam como deveriam cuidar, outrora cuidaram, mas hoje seguindo o exemplo de Recife, estão deixando de cuidar das ovelhas. Não continue contribuindo para benefícios de nenhum em detrimento da maioria da igreja. Estou meio confuso aqui a mensagem, mas enfim, me parece aqui que os autores falam em campanha, não sei se era campanha pedindo para os fiéis não contribuírem mais. E aqui o título é: as contribuições estão caindo
em Recife, na IEADPE. O senhor tinha conhecimento disso? Qual foi a queixa-crime que foi a data, 23. Não, esse vídeo é de 23 de junho do ano passado. 23 de junho. Foi posteriormente à demissão, não foi? Certo. É porque só posso. Mas até o momento, pois é, até o momento que o senhor saiu, o senhor tinha notícia de. Não, que tava. Ou verificava numa planilha. Porque a minha saída foi no início do ano, né? Minha saída foi no início do ano. Posteriormente, eu não lembro a data da queixa-crime, o senhor fala que é no mês de junho, né? É, junho. Já fazia 6 meses que eu havia saído da igreja, Mas até ali o senhor não registrou. Da administração. Agora sim, o que acontece? É que posteriormente a minha saída, aí eu posso responder até onde eu estava na igreja. Mas posteriormente à minha saída, por exemplo, eu faço parte na congregação em Casa Amarela. A igreja que eu faço parte, ela foi interditada para uma construção, uns reparos, umas reformas. E o que acontece? Essa igreja, ela possui aproximadamente 1000 membros cultuando nela. É uma das maiores igrejas em questão de contribuição de renda. A igreja de Casa Amarela está entre umas 10 maiores igrejas que mais contribuem dentro do estado. E os irmãos foram tirados. E os dízimos? Não, os irmãos foram tirados da congregação para a reforma. E o coordenador informou no púlpito da igreja que não tinha espaço para colocar os quase 1000 membros, porque a igreja não estava com condições de pagar um aluguel. Então, assim, uma igreja que rende mais de, por exemplo, Casa Amarela, mais de 100 mil, 150 mil reais, dizer que não tem condições de pagar o aluguel, para os irmãos ficarem, inclusive essa igreja ela ficou parada 9 meses, e teve um irmão que emprestou uma oficinazinha de carro lá dele, empresário, e a igreja foi remanejada para ficar na oficina desse empresário, porque conforme o coordenador informou, o que é o pastor da área, ele disse que a igreja não tinha condições de pagar um aluguel, que eu acho que devia ser um aluguel de R$2.000, R$3.000, para os membros ficarem. Fato é que houve uma grande indignação por parte dos membros, porque o pastor disse que não tinha condições de pagar. Entendeu? Então, realmente, eu entendo que se ele falou que não tinha, eu penso que houve uma queda nos dízimos. Inclusive, a igreja que foi reformada e foi deixar de faltar vários reparos. Algumas coisas que iriam ser colocadas na igreja, o coordenador justificou, dizendo que não tinha condições de colocar todos pela parte financeira. O senhor já conhecia Sivaldo e Giovanni? Antes desses movimentos, não conhecia. Não. Conheci pelos vídeos, pelas divulgações na internet. O senhor disse que não faz parte do grupo, mas conhece o grupo. Conheço o grupo, sim. Sabe quantos membros são desse grupo? Não. Sabe se Giovanni e Sivaldo são membros da igreja ou já foram? E se já foram e não são mais, por que motivo não? Olha, ao que me consta, ao que se consta, ao meu entendimento, o irmão Sivaldo hoje ainda continua como membro da igreja, né? Ele é um membro da igreja. Já a situação do irmão Giovanni foi uma situação que foi notória, inclusive nós sabemos dessa situação em redes sociais, em áudios que foram publicados, de que ele sofreu uma suspensão também por conta de situações políticas, né? Política partidária, né? Ele se colocou a não se colocar com um projeto para ser candidato, não sei se foi a vereador, a deputado. Não é. Na época em Garanhuns. E por conta disso ele não sofreu algumas retaliações e ele foi feito comissão. Ou deixou de ser? Ele foi candidato a vereador? Ele foi candidato, que eu saiba, ele foi candidato. A informação é que ele foi candidato a vereador, mas ao que se consta, né, o que nós ouvimos as divulgações dos áudios e vídeos, ele não quis fazer parte do projeto Cidadania. E daí, pelo fato dele se colocar contra o projeto, veio a sua... Não quis ser incluído no projeto, ele foi ser disciplinado da igreja e perdeu os cargos, a função presbiterial. Certo. O senhor continua membro da igreja? Continuo membro e presbítero da igreja. Certo. Não foi
notificado, submetido a um procedimento disciplinar? Não. Por insubordinação? Não foi. Sabe se o Sivaldo e Giovanni foram? Sim, eu soube que foram. Eu soube que foram submetidos. O Giovanni, né? O Sivaldo não. Não, o Giovanni. Excelência, gostaria de fazer um requerimento. Nós sabemos que a ordem das perguntas já precluiu, para mim, principalmente, não há dúvida nenhuma disso, e não pretendo fazê-las, mas nós sabemos que dentro do sistema presidencialista eu posso submeter uma pergunta a Vossa Excelência, que se achar conveniente, como pergunta do juízo, e não pergunta minha. Faça a pergunta direto. Eu faço para o senhor. Eu faço para o senhor e o senhor. Faça a pergunta direto. Porque eu não quero desrespeitar a preclusão consumativa. Se o senhor achar que a testemunha não há problema. Válida para o juízo, é válida. Eu gostaria de fazer mais 2 perguntas apenas. Obrigado. Eu sei que foi uma concessão aqui do magistrado. Mas é para contribuir com o valor de Vossa Excelência. Você podia me dizer, essas denúncias que são tão veiculadas nas redes sociais, porque o pastor responde a uma denúncia na Polícia Federal, o pastor responde a uma denúncia no Ministério Público Eleitoral, o pastor responde a uma denúncia no Ministério Público. O senhor consegue dizer se alguma dessas não foi feita por esse grupo de oposição? Não foi feita por grupo de oposição? Exatamente, por outra pessoa, um cidadão que mora, por exemplo, em São Paulo, um empresário que mora em São Paulo. Minha irmã não fez parte de grupo de oposição e fez essa denúncia. Sua irmã não é do grupo de oposição? Ela não fazia parte de grupo de oposição e fez essa denúncia. Qual é o nome da pessoa? Flávia Ferreira da Silva. Escreveu a denúncia no Ministério Público? Flávia Ferreira da Silva. Não tem mais gente. Flávia Ferreira da Silva. Não, tem mais pessoas. Flávia Ferreira da Silva. Perfeito. Ela não é do grupo de oposição. Ela não é do grupo de vocês. Ela não participa dos seus grupos de WhatsApp. É isso? A época da denúncia, a época da denúncia, não. E hoje? Sim. Perfeito. Então, de grosso modo, todas as denúncias foram feitas pelo mesmo grupo, correto? Doutor, eu posso... As denúncias das quais você se Se hoje ela está inserida no grupo, eu posso dizer que foram... Sim. Foram feitas por vocês mesmos. Sim. Hoje ela está... A época... Das quais vocês se alimentam e alimentam as redes, alimentam o YouTube, alimentam o WhatsApp, são denúncias feitas por vocês. O senhor fala você, o senhor me inclui? Sim, como grupo de oposição. Claro, sim, como grupo, certo. Se alguém está insatisfeito com a igreja, claro que inclui. Segunda pergunta. E aí, essa pergunta é uma pergunta um pouco mais delicada, doutor, porque tem a ver com o princípio do direito de não fazer prova contra si mesmo, né? Obviamente. Então, mas se o senhor, por livre e espontânea vontade, quisesse mostrar do seu WhatsApp que o senhor não participa do grupo citado aqui. O doutor pediu para desligar o telefone. Eu inclusive ia ligar o telefone para mostrar os 50 mil e não vou ligar. Eu prefiro não... Eu estou deixando bastante claro aqui. Bastante claro aqui que há um princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu entendo, doutor. Entendo perfeitamente. Mas eu consegui ao final que seria uma questão de voluntariedade, espontaneidade do senhor. Não sendo, não tem mais perguntas. Certo? Tem mais não? Eu tenho 2 perguntas, já que ele abriu essa... Mas... Ele já fez as perguntas. O senhor desistiu? Ele disse que não quer. Ele não declarou que não faz parte do grupo? Ele declarou, mas eu estou perguntando a ele se ele se importaria de mostrar o telefone dele. É porque o doutor pediu pra gente desligar o telefone. Eu ia entrar com ele ligado pra mostrar os 50 mil do... então eu não quero... Não, de jeito nenhum. Eu tenho 2 perguntas também, doutor. Já que abriu essa exceção... Tem a palavra. Ô, Jonathan, na tesouraria havia o Caixa 2... Uma conta secreta. Conta secreta, 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. E quem administrava essa conta? Tesoureira manda do pastor presidente. E a destinação desse dinheiro? Não se sabe, doutor Luiz. Não se sabe. Doutor Nivaldo, sem perguntas. Posso encerrar o depoimento? Encerro. Doutor,